Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, muito boa noite para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém, meu irmão? Quero ir saudando aí aos amados irmãos que forem entrando aí na nossa live nessa noite. Já estou vendo o Felipe por aí. Muito boa noite, Felipe. Paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, hoje estou aqui debaixo de uma expectativa muito grande, tá? Sempre quando eu faço live, os irmãos sabem que eu não faço live aleatoriamente, eu não faço live para ganhar fama, eu não faço live para alcançar nada de mim mesmo. Nós estamos aqui debaixo da direção do Espírito Santo e essa noite com certeza vai ser uma noite mais que especial, tá? Onde eu acredito que Deus vai entregar algo poderoso, que Deus vai entregar algo maravilhoso conosco. Você que acompanhou aí as nossas notificações, você que recebeu aí os nossos cartazes, você que tem acompanhado a gente nas redes sociais, sabe que nessa noite nós vamos estar aqui com o pastor Mauro, irmão. Pastor Mauro, que é pastor em Colina, da igreja Assembleia de Deus, Ministério Apologético, se não me falha a memória agora. Um grande pregador, um grande ensinador. Os irmãos vão ter a noção depois que assistir esse vídeo aqui. Você que é da cidade de Colina aí, super indico, irmão, você fazer uma visita na igreja dele aí, super indico. Um homem bem acima da média mesmo, como a gente costuma dizer. Mas eu quero deixar o meu boa noite para o Senhor, para o Dinei. Dinei, paz, meu irmão, saudade de você. Também já entrou aqui a Aline, Deus abençoe. A nossa irmã Márcia já está por aqui também. Irmã Márcia, Deus abençoe, minha querida. O Samuel também está por aqui. Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Eu vou ler um texto aqui no Salmo 20, de número 24. Oi, Elisângela, Deus abençoe, viu, minha querida? Meus irmãos, eu vou ler um salmo aqui, um salmo de número 120, um salmo de número 24, melhor dizendo, um salmo de Davi, tá bom? Nós vamos ouvir um ou dois louvores aqui, e eu já vou chamar o pastor Mauro, ele vai entrar aqui e vai entregar uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Salmo de número 24, está escrito assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, o Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Fabrício, meu irmão, graça e paz, Deus abençoe, tá? Seja bem-vindo. Irmã Thelma já está por aí também. Um abraço, um beijo para você, um beijo para o presbítero Gonçalo. Tá todo mundo por aí, gente? Vai entrando aí, tá bom? Vou colocar um louvor aqui. Glória a Deus. Vou colocar um louvor aqui abençoadíssimo, um louvor que eu gosto muito. E assim que esse louvor tocar, não sei se a gente vai tocar mais um, vou aproveitar para compartilhar aqui. Compartilha também, por favor. Compartilha essa live também, compartilha esse momento também, tá bom? E aí quando a gente voltar,
Eu não sei se eu toco mais o louvor, eu só vou chamar o pastor Mauro já, tá? Irmã Genildes, graça e paz, viu, minha irmã? Deus abençoe. Fique aí que Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Ouça esse louvor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Aleluia. Vai compartilhando aí. Oi, Bruna. Vamos compartilhar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Oh, aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Pastor Gustavo, seja bem-vinda. Jane, Deus abençoe. Irmã Rose, graça e paz. Senhor, em quem nós temos a vitória. Oh, aleluia. Adoremos a Deus. E nos ajuda contra o inimigo. Oh, glória a Deus. Eu já vi o Rodrigo por aí também. Rodrigo, meu irmão, um beijão no seu coração, tá, Rodrigo? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, viu, Rodrigão? Deus abençoe de verdade mesmo. Saudade de você, em nome do Senhor Jesus. Cláudia, Deus abençoe. Irmã Jaqueline, Deus abençoe, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A nossa irmã Genilda disse que é lá de Pitangueira. Sim, irmã, lembro de vocês aí, sim. Estive ministrando aí na Igreja da Fé, pastoreada pelo pastor Valdeci. Manda um grande abraço para ele lá. Oi, Lucas. Oi, Angélica, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçadíssimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem com a gente, meu irmão.
vem preparando aí, que Deus tem algo direcional para a sua vida, para o seu coração, tá bom? Vou esperar você compartilhar. Glória a Deus. Eu também te amo, Rodrigão, te amo muito. Vou esperar você compartilhar. Oi, irmã Márcia Pereira, vou esperar você chamar alguém aí. Nós vamos tocar mais um louvor só mais um, e nós já vamos para a palavra. Pastor Mauro, o senhor já está por aí? Dá um joinha aí, fala aí no comentário se o senhor está me ouvindo aí já, Pastor Mauro. Pastor Mauro deve estar por aí já. Oi, irmã Roberta, Deus abençoe, um grande beijo para você, pro irmão Milton, tá bom? Irmã Leila, graça e paz, tudo bem, minha irmã? Tá recuperando bem aí da cirurgia? Deus abençoe a sua vida. Irmão Neilton, vem vindo com a gente aí. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Muito boa noite para você. Vem entrando, irmão, vai compartilhando aí, a gente vai estar junto. Oi, Margarete, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Irmã Nair, eu amo você, eu amo o irmão Paulo, os meninos, tá? Um beijo para todo mundo. Marcelo Augusto, um grande abraço, meu irmão. Meu irmão, meu grande amigo, compartilha essa live aí, por gentileza, meu irmão. Vai chamando todo mundo. O pastor Júlio tá por aqui também. Paz do Senhor, meu grande amigo. Vai compartilhando, irmão. Chama alguém aí para estar conosco aqui, para a gente adorar, para a gente glorificar o nome do Senhor Jesus, tá bom? Tá bom, irmã Rosa? Eu vou colocar um louvor aqui. Glória a Deus. Deixa eu procurar um louvor aqui, um louvor abençoadíssimo aqui. Aleluia. Um louvor do céu. Ô, pastor Mauro, o senhor já está por aí? Deus abençoe. Mais um louvorzinho só, pastor Mauro. E aí nós já vou mandar o convite para o senhor aí. Já, o senhor já entra daquele jeito aí, deixando Deus usar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu escolher um louvor aqui, irmão. Escolha um louvor abençoado para nós aqui. Oi, Patrícia, graça e paz, minha irmã. Deus abençoe sua vida, viu? Da igreja Casa de Oração, vocês estão na minha oração, vocês estão sobre o meu joelho, tá? Um grande abraço para você, para toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, gente, vai compartilhando mesmo, vai chamando todo mundo mesmo. Pastor Josias, meu Deus, graça e paz, meu irmão. Deus abençoe a sua vida também, viu, pastor Josias? Sejam todos bem-vindos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui com esse louvor também, que eu gosto muito dele. Gosto muito desse louvor aqui, irmão. Compartilha aí. Aproveita para compartilhar, aproveita para chamar. E nós já vai. Oi, Raquel. Seja muito bem-vinda, minha querida. Glória a Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Ô, glória. Ô, irmão João, te amo, meu irmão. Seja bem-vinda. Oi, irmã Neide, graça e paz. Seja bem-vinda, minha irmã. Servir-te é tudo que eu espero. Aleluia. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Copia o link, joga no grupo do WhatsApp. Vamos lá, irmão, compartilha isso aí. Como eu dependo de ti Oh, aleluia, glória a Deus. para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Oi, Juscelia, saudade, minha irmã, seja bem-vinda. Como tu vem cá
Glória a Deus. Irmão, vou chamar o pastor Mauro já, tá? Tô vendo o Gabriel. Gabriel, o pastor Mauro é aí de Colina, um grande senador, tá aí pertinho de você, na cidade de Colina. Irmã Chiquinha, Deus abençoe, tá bom, minha querida? Seja bem-vindo. Pastor Mauro, tô mandando um convite aí, tá? Glória a Deus. Pronto, mandei um convite ali pro pastor Mauro. Pai do Senhor, tem bolo aí, irmã Cirlei? Vou passar aí para pegar bolo, hein? Glória a Deus. Ô, glória! Glória, glória sim, irmãos. Aí, quem acabou de aparecer é o grande homem de Deus, pastor Mauro. Glória a Deus. Pastor Mauro, muito boa noite, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Paz do Senhor, pastor Júlio. Obrigado pela oportunidade, né, pelo privilégio de poder participar dessa live juntamente com você aí, com todos os irmãos que estão participando. E já pedi tua autorização depois para essa live subir lá para o YouTube, no meu canal. Claro! A minha imagem não ajuda muito não, mas a palavra que vem do vosso coração vai ajudar muito. Pastor Mauro, desde já eu quero agradecer, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração, para o senhor tá conosco aí. O senhor sabe, aqui na igreja, os irmãos sabem do caminho, a admiração que eu tenho pela vida do senhor, pelo ministério que Deus me entregou. Então, para mim, estar aqui nessa live com o senhor é uma alegria muito grande mesmo. Muito obrigado, viu, pastor? O senhor tem liberdade, a partir de agora, de o senhor falar o que Deus... Irmão, se porventura alguém tiver alguma pergunta aí dentro do assunto da verdade, pode fazer, pastor Mauro? Pode fazer pergunta aí? Pode. Inclusive, pastor Júlio, a recíproca é verdadeira, né? Em relação ao que você acabou de falar aí. A gente também gosta muito de vocês aí, dos irmãos, né? Já tive a oportunidade de ir aí na igreja, seu convite. E é um privilégio. Os irmãos podem perguntar, até porque o assunto que eu vou falar aqui é muito bom interagir mesmo, porque é um assunto bem atual, né? Sugestivo e emblemático. Então, a gente vai trazer um assunto aqui que está de acordo com os dias que nós estamos vivenciando agora, né? Maravilha. Então, vamos lá, gente. A palavra já está com o pastor Mauro. Vamos lá, pastor Mauro. Deixa Deus falar aos nossos corações aí. Pois bem, então, só um minutinho, está reverberando lá, Benzão, se você puder abaixar um pouco. Pois bem, então, pastor Júlio, eu vou ler um texto aqui muito conhecido nas Escrituras, para a gente poder discorrer sobre um assunto que é muito emblemático e precisa ser falado vivenciando. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, é um texto muito conhecido no capítulo 24, a partir do versículo 36. Até porque eu tenho me debruçado muito agora esses dias, nesse capítulo 24. Abraço aí para nossa irmã Viviane, lá de Penápolis, João Batista. E ontem, até na live que eu fiz aqui do culto de ensino, eu discorri aqui sobre o capítulo 24, não esses versículos que eu vou ler aqui, mas é um texto muito conhecido e muito sugestivo. Diz assim, se você tiver aí, os irmãos que têm um exemplar da Bíblia, pode acompanhar. Mateus 24, 36 em diante, vamos estender até o 44, diz assim, a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis
em que dia e hora vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Glória a Deus. Pastor Júlio, os irmãos que estão aí nessa live, nós acabamos de ler um texto aqui agora, que é um texto profético, e o capítulo 24 do Evangelho que escreveu Mateus, ele precisa ser analisado com bastante cuidado, porque toda a sua perícope, né, a gente chama perícope, todo o capítulo que traz assuntos proféticos, acontece aqui muitas anacrologias. O que significa isso? Ele vem falando de um determinado assunto, por exemplo, se a gente ler o capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 13, o texto do capítulo, do versículo 1 ao 13, ele é aplicável para os nossos dias agora, que nós estamos vivenciando. O versículo 14, ele já abre um parêntese e ele já fala sobre o evangelho que vai ser pregado durante o período milenar. Será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O texto do versículo 14, ele já está agora, vê que ele já deu um salto, né, uma interpolação do versículo 13 dos nossos dias para o milênio. E quando ele chega no versículo 15, então ele começa a falar sobre a grande tribulação, o período da grande tribulação. Isso acontece até o versículo 28. O 28 está se referindo à batalha do Armagedon. E no versículo 29, então ele começa a discorrer ainda mais intensamente, progressivamente, sobre os acontecimentos que vão acontecer a partir da Batalha do Armagedon até a instalação do milênio. E o texto que nós... Pastor Mauro. Pois não. Minutinho só. O senhor já quebra um paradigma aí já. Uma das perguntas que a gente mais ouve. A grande tribulação, ela é pré ou pós a volta de Cristo? Já manda aí já para nós aí. A grande Não sei se está dentro do contexto aí. A grande tribulação, pastor Júlio, ela acontece depois. É claro que tem outras correntes, nós temos pelo menos 4 correntes principais. Temos o pré-tribulacionismo, que é a corrente predominante, dispensacionalista, que é a que nós professamos, né? Porque está mais de acordo com as escrituras. Nós acreditamos que a igreja sai antes da grande tribulação. Os irmãos podem ler um texto muito importante aí, que é o texto que está em, não só Lucas 21, a partir do versículo 34 até o 36, mas um texto que vai jogar uma pá de cal nessa questão, é o texto de Isaías 57, versículo 1. Os irmãos podem ler aí. E também lembrar que existe ainda mais 3 correntes, que é o midi-tribulacionismo, que acredita que a igreja é tirada no meio da tribulação. Tem o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja passa por toda a grande tribulação e depois ela é arrebatada. E tem também a interpretação que é chamada parcialista, que acontece que eles dizem que eles crêem que existe arrebatamentos parciais. E o arrebatamento acontece só para aqueles que eles chamam de vencedores. Entretanto, a corrente predominante, que está mais de acordo, em harmonia com as escrituras, é o pré-tribulacionismo, e nós acreditamos que a igreja ela sai antes da grande tribulação. Ok? Glória a Deus. Pois bem, voltando aqui para o texto que eu li, nós percebemos que no capítulo 24, a partir do versículo 36, primeiro diz que a respeito do dia e hora, ninguém sabe. Então, a primeira coisa que deixa claro, o texto que nós lemos do capítulo 36 ao 44 não está falando do arrebatamento. Está falando, embora eu quero aplicar aqui para nós, a vigilância necessária para os dias que nós estamos vivenciando agora, que são prenúncios da volta de Jesus, do arrebatamento, mas o texto que nós lemos aqui, em epígrafe, não está tratando do arrebatamento, mas está tratando da segunda vinda de Jesus, que é chamado de parousia, né? Arrebatamento é a palavra grega harpazo, ser tirado à força, rapto. A palavra que aparece para a segunda vinda é a palavra parousia, que significa
revelação, visivelmente, que acontece 7 anos depois do arrebatamento da igreja no final da grande tribulação. Jesus vem, vence o anticristo, né, na batalha do Armagedon, e aí ele é a segunda etapa, quando ele coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, que ele vem com os exércitos dos anjos, ele vence o anticristo, estabelece o juízo das nações, e depois ele instala o milênio. Agora, observem que a Bíblia está dizendo que daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Isso aqui é importante explicar, pastor Júlio, e mostrar que quando Jesus está falando isso, eles falam na sua natureza humana, né? Porque Jesus, nós sabemos que ele é 100% homem, 100% Deus. Isso é bíblico. E ele está falando que ninguém sabe, mas isso aqui é uma frase de Jesus como homem, porque como homem Jesus estava privado da sua onisciência, da sua onipotência e da sua onipresença. Ele estava privado dos seus atributos. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo. Quer dizer, ele mesmo tirou os seus atributos para poder vir e tomar forma de homem. Ele, como Deus, ele sabe todas as coisas. O versículo 37, e aqui é o assunto que eu quero entrar, e uma coisa que me chamou muita atenção nesses dias da pandemia, que é justamente o período que nós estamos vivendo, que é a intensificação do princípio das dores, de Mateus 24, quando Jesus fala de princípio das dores, ele faz alusão a uma mulher que está para dar à luz, uma parturiente, e na medida que vai aumentando as suas contrações, pastor Júlio, vai ficando mais próximas uma da outra, e mais intensas, está mais próximo de dar luz. O coronavírus é uma intensificação do princípio das dores, é um grande prenúncio que Jesus está voltando. E eu fiquei pensando, eu acredito que todos vocês também estão pensando, como a igreja está se comportando nesses dias com essa pandemia. Como estão as pessoas, os templos fechados. E por incrível que pareça, e aí é o assunto que eu vou entrar aqui agora, ao invés da grande maioria se aproximar mais de Cristo, nós estamos vendo uma dispersão. As pessoas estão ficando dispersas, e eu já sei de igrejas que tem amigos meus que pastoreiam, que os irmãos não estão indo nem lá tomar ceia, porque estão com medo do coronavírus. E aí eu fiquei pensando o seguinte, se fosse a grande tribulação, será que essas pessoas que estão mais dispersos, temerosos, não iam aderir mais rapidamente o sinal da besta? Porque já estão com medo do princípio das dores. Imagine se ficar aqui para a grande tribulação, não alcançar o arrebatamento da igreja, qual seria o comportamento dessas pessoas? O versículo 37 do capítulo 24 diz assim, ó, pois como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, isso aqui fala de festas, fala de encontros sociais. E segundo uma pesquisa que foi feita aí agora, nunca se vendeu tanta carne para churrasco, e nunca se foi feito tantas reuniões, mesmo na pandemia, mas as pessoas não se aproximam do templo. Se o templo abrir, muitas pessoas vão ter medo de ir até o templo, mas continuam fazendo festa, continuam tendo encontros, casavam-se, davam-se em casamento. Isso aqui não fala de um matrimônio único. Casar e dar em casamento, aqui fala de vários tipos, pessoas que têm vários relacionamentos. Até que Noé entrou na arca. E aqui eu paro aqui para a gente refletir sobre essa entrada de Noé na arca. Se o texto que nós lemos não está se referindo ao arrebatamento, nós podemos dizer que a entrada de Noé na arca é um tipo do arrebatamento. Porque a Bíblia diz, Noé entrou na arca, olha o versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio. E quando nós olhamos para o livro do Gênesis, ali pelo capítulo 5 em diante, nós vamos encontrar ali descrições, né, sobre a arca, capítulo 6, capítulo 7, e é interessante, pastor Júlio, que a arca ficou, depois que Noé entra na arca com a sua família,
a arca fica 7 dias aberta a porta ainda. Isso é um tipo da grande tribulação. A entrada de Noé na arca significa o quê? Um tipo do arrebatamento. Esses 7 dias, até que Deus tranca a porta da arca por fora, significa agora a segunda vinda de Jesus, a parousia e a instalação da grande tribulação. Então, observem que o texto diz, versículo 39, não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, mesmo quando Noé entrou na arca, as pessoas ainda não perceberam que o dilúvio viria. Eles só perceberam depois que o caos chegou. Isso nos ensina que mesmo com o arrebatamento, que será secreto, 7 anos antes da grande tribulação, ou melhor, 7 anos antes da segunda vinda, mesmo as pessoas sumindo um povo sendo arrebatado, as pessoas ainda não perceberão que é a vinda de Jesus, assim como não estão percebendo que agora o momento é grave, o momento agora é de reflexão, o momento é de se aproximar de Deus, o momento é de buscar as Escrituras, o momento é de ter devocional, o momento é de estar se aproximando mais dele, clamando pela sua misericórdia, o momento é estar tendo mais intimidade com ele, o momento é de estar estreitando o relacionamento com ele, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Se tem alguém que está nessa live que ainda não se preparou, prepara-te, porque Jesus está voltando. São prenúncios, essa quarentena, ela está nos mostrando, também é um tipo de peneira de Deus. Deus está peneirando, Deus está limpando a eira nesse momento, para ver aqueles que são fiéis. O que diz lá no livro do profeta Malaquias, e outra vez saberemos ou perceberemos a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Se tem alguém aí nessa live que está disperso, eu quero asseverar aqui nesta noite, com muita intrepidez e autoridade que eu recebo de Deus nesse momento, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para encontrar o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Algum comentário, pastor Júlio? Alguma a parte? Não, pastor, está andando muito bem. Eu só quero mandar um abraço para o pastor Márcio. Pastor Márcio, que é pastor da nossa igreja. Ele é vice-presidente do Ministério da Unida, né? Do Ministério Internacional Unida, e também ele é superintendente lá em Poucos. Está com a gente aí. Muito boa noite, pastor Márcio. Também quero mandar um beijão para o meu amigo, pastor Wilson Colangelo, também, que faz parte da diretoria da Igreja Unida. Está todo mundo com a gente aí, pastor Mauro. A Unida do Brasil inteiro está conectado conosco. Manda aí, vai mandando aí. Um abraço a todos os irmãos, os pastores. Voltando aqui para a questão do texto, a Bíblia diz que eles não perceberam até que veio o dilúvio. Sim. Só um adendo aqui. Gente, agora que o pastor Mauro está ministrando, a gente não está falando o nome dos irmãos. Então, de repente, você que abriu aí uma sala de vídeo, a gente não vê os seus comentários, não incomoda com isso, não. Vai pegando o que Deus está colocando no seu coração aí, tá bom? Vamos que tá gostoso, tá bom, Enio? Vamos lá, gente. Irmão Enio, Deus abençoe lá de Jabuticabal. Então, voltando aqui para a minha reflexão, observem que Noé entrou na arca, tipo do arrebatamento. Mas as pessoas assim mesmo ainda não perceberam enquanto não veio o dilúvio. Significa que quando ocorreu o arrebatamento, muitas pessoas, não obstante sumir um povo, eles também ainda não perceberão, não vão perceber. Vão continuar da mesma forma, vai vir a grande tribulação, pessoas vão ficar. E a Bíblia diz que mesmo na grande tribulação, pastor Júlio, com a mensagem das 2 testemunhas, no capítulo 11 de Apocalipse, que vão pregar na primeira metade da tribulação, assim mesmo muitas pessoas ainda não vão dar crédito, vão blasfemar contra Deus e não alcançarão a graça da salvação no período da grande tribulação, mesmo que uma grande multidão será salva. E uma outra coisa que agora eu quero explicar aqui, para que nós possamos refletir e pensar nos dias que nós estamos vivendo, a Bíblia diz no versículo 40 que estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Versículo 41.
Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. O que significa isso? Exatamente que não está falando sobre o arrebatamento da igreja. Porque existe um princípio interessante assim, ó, no arrebatamento da igreja, pastor Júlio, demais irmãos, Deus tira o justo e deixa o ímpio. Para a entrada do milênio, na sua segunda vinda, ele tira o ímpio e deixa o justo. Ok? Vou repetir. No arrebatamento, ele tira o justo, rapta o justo e deixa o ímpio. Para o milênio, é o contrário. Ele tira o ímpio e deixa o justo. Porque o ímpio será julgado, né? Aí acontece aquele período de Mateus 25 e Joel capítulo 2, quando ele vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. As ovelhas entram para o milênio, para reinar com Cristo. Agora, os bodes serão lançados no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. Lembrando que esses dois personagens, eles inauguram o lago de fogo. A Guiena, né? A palavra Guiena do Novo Testamento é o lago de fogo. Então, observe, versículo 42. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É claro que nós sabemos que esse texto é aplicado para a segunda vinda e não para o arrebatamento. Mas aqui cabe uma aplicação pessoal para todos nós. Nós estamos vigilantes, e é claro que vigilância é muito mais abrangente do que apenas ficar de guarda ou ficar atento. Não vai dar tempo de eu entrar na questão de vigilância aqui, mas como está o teu coração nesse momento, você que faz parte da igreja? Você realmente se sente inserido no reino de Deus? Você realmente é um cidadão do reino? E se Jesus voltasse agora, o arrebatamento da igreja acontecesse nesse momento, você estaria preparado? Ou será que ainda tem alguma coisa nos embaraçando aqui nessa terra? Tem alguma coisa ainda que nos prende, que tira o nosso foco, que tira a nossa comunhão com Deus? Porque, irmãos, o mundo caminha para a autodestruição. Este mundo está caminhando para o fim. Hoje eu estava vendo reportagens. Além do coronavírus, teve terremoto no México, teve terremoto no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Está tendo nuvens de gafanhoto aqui na América do Sul, na Argentina, Paraguai, e já está se aproximando do sul do Brasil. Hoje aconteceu um fenômeno também no deserto do Saara, uma tempestade de areia que atingiu as praias de alguns países do Caribe, algumas ilhas do Caribe. O que é isso? Sinais, placas de sinalização da iminente volta de Jesus. Não há mais tempo de ficar brincando, não há mais tempo de ficar envolvido com as coisas, embaraçado com as coisas desse mundo. Eu me lembro, aqui agora, pastor Júlio, falando sobre isso, de uma pregação muito antiga do pastor Gilmar Santos, que ele precisava tomar um voo para ir para a cidade de Curitiba. Ele tinha uma agenda lá, ele estava em São Paulo e ele se atrasou no trânsito. O trânsito congestionou. E ele chegou para fazer o tal do check-in, já atrasado, já quase com mais de 40 minutos de atraso, e ele disse para a moça: despacha aí a minha bagagem, que eu preciso entrar nesse voo agora para Curitiba. E a moça disse para ele: infelizmente, o senhor perdeu o voo, o senhor precisaria ter chegado pelo menos 40 minutos antes. Não dá, mas ele disse: não, me põe na aeronave, eu preciso ir, eu tenho compromisso. E ela disse: não, a aeronave já foi retirada da escada, não dá mais para o senhor entrar. E ele disse que quando ela falou isso, ele só ouviu o barulho da aeronave decolando. E o Espírito Santo falou no coração dele: tá vendo, Gilmar? Tá vendo? Isso aqui é uma lição para você. Na minha vida vai ser muito mais rápido. Não vai ter escada para colocar e nem para tirar. Não vai dar tempo de tomar santa ceia. Não vai dar tempo de confessar o pecado de muito tempo escondido. Não vai dar tempo de buscar aconselhamento pastoral. Não vai dar tempo de se reconciliar com ninguém. Prepara, Gilmar, falou para ele naquele momento. E nesta noite aqui, inspirado pelo Espírito Santo, eu digo para todos nós que nós devemos estar preparados, porque Jesus está às portas. As coisas vão piorar, não há expectativa de melhora. Eu não sou profeta do caos,
mas aqui nesta noite o Espírito Santo me impulsiona. Eu sinto inspiração para falar nesta noite da volta de Jesus. A quarentena é um grande sinal. Jesus está voltando para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Se você não está preparado, te prepara, porque pode ser a qualquer momento um elemento surpresa. Jesus virá como ladrão. Nós temos que estar prontos, esperando a sua vinda. Jesus está voltando. Glória a Deus. Então, observe comigo aqui, versículo 43. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite há de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Eu quero falar algo aqui, pastor Júlio, que é muito interessante. Muitas pessoas pregam, né? Eu já vi pessoas pregando e alguns dizendo que no momento do arrebatamento da igreja, as pessoas vão ouvir o toque da trombeta e se fundamentam lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, né? A voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Entretanto, eu quero deixar aqui um ensinamento muito importante, que a trombeta não é para os vivos ouvir. A trombeta é para os mortos. É como se tivesse dois batalhões de exército, por exemplo, uma metáfora, um dormindo e outro acordado. Aquele que está dormindo, se vier algum contratempo, alguma coisa, ele precisa do toque da trombeta para ele se levantar, acordar. Mas aquele que está acordado, ele tem que estar vigilante. E qual tipo de trombeta que a Bíblia diz que vai chamar os mortos? Segundo João, capítulo 5, versículos 28 e 29, os irmãos podem ler aí, a voz como que de trombeta é a voz do próprio Jesus chamando os mortos. Quando nós lermos na Bíblia assim, ó, voz como que de trombeta, está se referindo à voz de Jesus. Quando se lê voz como o som de muitas águas, ou de multidão, é a voz do Pai. Mas quem fala pelo Pai é o Filho também. Não obstante, a voz como que de multidão é a voz do Pai, do ancião de dias. É só olhar os textos do Antigo Testamento, quando ele respondia lá no Monte Sinai para Moisés, a Bíblia diz que havia vozes, trovões e relâmpagos. Mas quando a Bíblia diz voz como que de trombeta, é a voz do Filho, do próprio Jesus, chamando os mortos. E quando a gente olha para João 5, 28 e 29, também, Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, nós percebemos esse grande evento. Será o maior evento de toda a terra, pastor Júlio. Não há nenhum tipo de evento que pode ser comparado com o momento da vinda de Jesus. Nem o Oscar, a entrega do Oscar, nem o concurso de Miss Universo, nem os grandes eventos, nem a final da Champions League, nem os grandes eventos do mundo podem ser comparados com esse momento em que Jesus virá nas nuvens. Ele vem com a Nova Jerusalém nas nuvens. Nesse momento em que a igreja é arrebatada, ela é recebida, porque no momento agora a igreja é noiva de Cristo, mas ela será recebida como esposa. A palavra casamento significa ser recebida em casa. No momento ela está desposada, noiva. Quando ela for recebida na Nova Jerusalém, aí acontece as bodas do Cordeiro, num período de 7 anos. Enquanto acontece as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja, na Nova Jerusalém, aqui na terra, inicia-se o período da tribulação e grande tribulação. E quando a noiva entra para a Nova Jerusalém, ela já vem descendo, ela continua descendo. E quando, nesse período de 7 anos, ela vem descendo, e quando chegar o momento da segunda vinda, que é a parousia, então a Nova Jerusalém, ela plana, ela fica pousada, sobreposta sobre a Jerusalém terrena, sobre o Monte Sião. Jesus vem com os anjos, a igreja fica na Nova Jerusalém, Jesus vence o anticristo na batalha do Armagedon, e aí depois ele estabelece o juízo das nações, no período de 75 dias, que serão julgados o anticristo, o falso profeta, as nações gentílicas, o remanescente de Israel, que vem da grande tribulação. O período de 75 dias acontece também a purificação da terra, para que o milênio seja
instaurado. Então, aqui eu estou dando uma cronologia, um panorama do que ocorrerá nos eventos pós-arrebatamento. E os sinais que nós estamos vivenciando agora. Nunca houve um tempo tão próximo, sinais tão visíveis. As profecias estão se cumprindo na íntegra. Quando a gente olha, ainda nesse capítulo 24, no versículo, a partir do versículo 45, nós encontramos aqui Jesus contando uma parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre os seus serviçais, para que lhe dar o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele outro servo que disser no seu coração, meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo num dia que não espera, numa hora que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola aqui ela é muito interessante, porque, não obstante também estar falando dos dias da grande tribulação, podemos fazer uma aplicação para nós e dizer que nós somos mordomos do Senhor. Nós estamos cuidando daquilo que não é nosso. Nós estamos realizando uma grande obra. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O nosso reino não é deste mundo. Foi Jesus que disse. E, pastor Júlio, caminhando já para o fim, para a conclusão dessa reflexão, porque quero deixar alguns minutinhos aí se tiver alguma pergunta, pensar o seguinte: o reino de Deus, que é a tônica da mensagem de Jesus, pode perceber que Jesus, ele fala, o tema central da mensagem de Jesus é o reino de Deus. Né? A salvação é pregada pelos apóstolos, pelos discípulos, mas Jesus fala sobre o reino. E o tema central, quando Jesus fala sobre o reino, é mostrar que o reino de Deus está invertido, está de ponta cabeça. O reino de Deus não é como o reino dos homens. Por exemplo, se o reino dos homens fala doce, o reino de Deus fala amargo. Se o reino dos homens fala alto, o reino de Deus fala baixo. Se o reino dos homens fala escuro, o reino de Deus fala claro. Porque o reino de Deus está invertido. No reino dos homens, no mundo dos homens, pastor Júlio, se você for entrar numa empresa multinacional, por exemplo, e você não tiver qualificações, falar inglês, falar idiomas, ter curso universitário, diplomas universitários, você tem que ser hipoteticamente perfeito para entrar numa grande multinacional e para fazer um trabalho no reino dos homens. Isso significa que no reino dos homens, nós temos que ser hipoteticamente perfeitos para fazer uma obra imperfeita. Mas no reino de Deus, ele está invertido. Deus pega homens imperfeitos para fazer uma obra perfeita, porque ele molda o nosso Glória caráter. a Deus. O reino de Deus está invertido. O reino de Deus não é como o dos homens. Nós temos que nos comportar como verdadeiros cidadãos do reino de Deus, porque muito breve nós estaremos deixando esse mundo para morar numa cidade que está preparada para nós, a Nova Jerusalém, para estar para sempre com Glória a ele, Deus. onde não haverá pandemia, não haverá imagem de sepulcros, de cemitérios, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá perplexidade, não haverá separação, não haverá tormenta, porque ali nós estaremos para sempre louvando e magnificando o nosso Deus e adorando o seu nome na beleza da sua santidade e fazendo parte de um reino que não pode ser dividido, de um reino que não passa e um reino eterno, como diz o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Portanto, prepara-te, esteja preparado, esteja firme e constante, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Pastor Júlio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra abençoadíssima, hein, pastor? Amém. Se tiver alguma pergunta. Ô, gente, e aí? Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Vocês que perguntam bastante aí sobre a volta de Jesus, aí, ó, uma ótima oportunidade. Você que gosta desse assunto, você que está por dentro desse assunto, glória a Deus. Então, faça a sua pergunta aí,
uma oportunidade maravilhosa para a gente. Alguém tem alguma pergunta aí? Faça ela aí, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Pastor Mauro, na opinião do senhor, então, esse comportamento da igreja, esse esfriamento da igreja, na minha opinião, a igreja também está se esfriando. O problema não é só a igreja estar fechada. O problema é que eu percebo que houve um dispersamento. Não sei se é provocado pelo próprio Deus, não sei se é Satanás, mas essa pandemia, pastor, trouxe um grande dispersamento também. Não voltando Cristo, né? Percebemos que a volta tá muito próxima, mas não voltando Cristo até a igreja voltar. O que o senhor acha que vai acontecer desse dispersamento, sei lá, se é esfriamento? Na minha opinião, os irmãos se esfriou, já dispersou. Eu vejo que por alguns diz que era um povo que já estava dentro da igreja fraca, era um povo que já estava dentro da igreja disperso, só os afastou, que de fato não estava com o coração. Qual é a opinião do senhor quanto a isso? Pastor Júlio, na verdade, a volta de Jesus, ela não será precedida por avivamento, como muitos pregam, ela será precedida por apostasia. Isso é bíblico. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, e tem outros textos que são correlatos com o texto de 2 Tessalonicenses. O que está acontecendo, na verdade, pastor Júlio? Deus, em todos os tempos, em todos os momentos, ele teve o seu rabisco, o seu remanescente fiel. Todos os momentos. E ele continuará assim. Até no tempo de Jezabel, do profeta Elias ali, ele ainda tinha 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Né? É o remanescente, é o rabisco. Então, há uma grande diferença entre frequentadores de igreja e aqueles que são servos de Deus genuinamente, que viram o reino de Deus. Até porque, eu até preguei uma mensagem uma vez aqui na igreja, a diferença entre a multidão e os discípulos. A multidão é aquelas pessoas que não estão próximos de Jesus. Eles ficam de longe. Eles aproximavam um pouco mais quando eles queriam pão, quando eles queriam milagres, quando eles queriam provisão, mas depois eles se dispersaram. É tanto verdade isso que quando você vai ler o capítulo 13 de Mateus, você percebe que Jesus vai falar ali um total de 7 parábolas, ok? Que tem um paralelo com as 7 igrejas da Ásia. Entretanto, ele fala 4 parábolas. Primeiro ele fala 4 parábolas para a multidão, depois ele despede a multidão. E aí ele fala 3 parábolas seguintes, as últimas, para os discípulos. Porque o discípulo, ele não sai, o discípulo não se afasta, o discípulo ele não fica disperso, o discípulo jamais pode ocorrer o que for, porque ele está solidificado, a casa dele está fundamentada na rocha, ele não vai se afastar, ele quer mais, ele quer intimidade, ele quer debruçar um pouco mais, ele quer receber mais, e pode acontecer o que for, que ele está firme, porque ele é o remanescente fiel. Então, o que está acontecendo agora são sinais. A volta de Jesus é precedida pela apostasia. E essas pessoas que se dispersaram agora é porque elas não estavam fundamentadas no Jesus, na rocha. Eles estavam com a casa construída na areia. E, infelizmente, o saldo que nós vamos ter quando a pandemia der uma atenuada, porque uma coisa eu vou falar aqui sem medo de errar, essa pandemia vai longe, pastor Júlio, porque não tem vacina. E a história das pandemias diz, ela traz um retrato de que só acontece o que é chamado pela ciência de imunidade do rebanho, quando aproximadamente 70% da população se contaminar, não havendo vacina, porque aí haverá uma imunização do restante da população. E isso, quando der uma atenuada e voltar o que eles chamam agora de novo normal, né? Que eles estão chamando de novo normal, eu acredito que muitas igrejas não vão abrir mais. Aqui em Colina já tem igreja que fechou, não vão abrir mais.
Muitas pessoas estão indo embora. Eu tenho um pastor que é amigo meu de uma igreja, ele é pastor de uma igreja de 300 membros. Ele fez a ceia lá de 5 em 5, que foi a autorização que ele recebeu. Aproximadamente mais de 50 pessoas não apareceram para tomar a ceia. Então, são pessoas que estão dispersas, porque estão apostatando. E muitos deles já estavam bem distantes mesmo. Isso daí foi só a pá de cal, a gota d'água, né? É verdade. O Kleber, o Samuel, tá por aí também, pastor Samuel. Samuel, faz uma pergunta aí, Samuel. Pastor Samuel é um grande amigo, o Kleber também é um grande amigo. Pastor, tem percebido isso mesmo. Eu tenho percebido isso de perto aqui, a gente que está pastoreando aqui, a gente percebe isso. Né? Às vezes a gente vê um grande confrontamento, às vezes a gente vê a igreja, estou falando da igreja, dos irmãos, eu vejo os irmãos que a gente achava que era tão firme, os irmãos que a gente achava que era tão guerreiro, e às vezes a gente vê esses irmãos com bastante disponibilidade para ir para todo lugar, só não consegue vir tomar uma simples Santa Ceia. Haja vista, pastor, que aqui a gente fez um culto, ainda estava liberado aqui, a gente fez um culto presencial, em separação, com álcool em gel, de todas as circunstâncias. A gente fez essa ceia e a gente ainda, pastor, colocou à disposição, se alguém quisesse participar de uma ceia individual. A gente colocou a igreja à disposição para abrir no meio de semana. A igreja, o irmão vinha sozinho, ou vinha só ele e a família, mesmo assim. Teve gente que optou por não ceiar. Né? Fala para nós aí, pastor. Já é conhecido nosso, a gente fala bastante sobre isso. Mas fala para o povo aí, qual é a importância da Santa Ceia? Posso ficar sem ceiar? Não acontece nada? Fala para a gente aí, pastor, por favor. Então, pastor Júlio, tem uma igreja aqui em Colina, né, não vou citar o nome, que o pastor e a esposa dele falou que pode acontecer o que for. Eles são a favor da igreja ficar fechada. Porque eles têm família, eles têm medo, né? A ceia, a pessoa que é um crente fiel, genuíno, que realmente faz parte do reino de Deus, do corpo de Cristo, ele entende, ele tem a percepção que ele não pode ficar sem ceia. Porque o próprio Jesus disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si. Não é parte comigo, não. Tem gente que prega que ele falou parte comigo. É vida em si. Quer dizer, essa pessoa, por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque eles não discerniam o que era a ceia, não tinha discernimento do que era o corpo de Cristo, comiam uma refeição e aí não recebiam os nutrientes necessários no âmbito espiritual para ter uma vida espiritual saudável e iam adoecendo e morriam. Muitas pessoas já morreram há muito tempo porque não sabem o que é a ceia, não dão o devido valor a uma ceia. Eu sou de um tempo, pastor Júlio, que as pessoas nem marcavam compromisso na ceia. As pessoas não marcavam aniversário, não marcavam festa, não viajavam. Qualquer coisa é motivo para as pessoas deixarem a ceia. Eles tratam a ceia de modo banal, como uma coisa qualquer. Entretanto, a ceia é imprescindível para que nós possamos... Samuel está falando aí, a ceia é uma ordenança. Só tem 2 ordenanças do Novo Testamento. É o batismo nas águas e a ceia. Logo, se eu não obedeço essa ordenança e também não recebo os nutrientes, eu não vou ter vida em mim mesmo, vou enfraquecendo como se eu não estivesse comendo uma comida física, eu ficasse raquítico, anorexo, e depois eu acabasse morrendo por falta de nutrientes. É exatamente isso daí. Pastor, o senhor está enxergando aí, apareceu para o senhor aí, a pergunta do Enio aí, apareceu aí? Eu estou vendo. O irmão Enio, lá de Jabuticabal, né, o diácono irmão Enio, ele está perguntando como e quando será implantada a marca da besta. Pode ser um microchip? Já surgiram vários tipos de especulações, né? Conjecturas e especulações. Nós não podemos asseverar, porque não tem ninguém no mundo que sabe o que é a marca da besta. Parece estar mais relacionado com questões de trabalho, né? E de pensamento, de tomada de decisões.
porque fala na mão direita ou na fronte. Então, nós não sabemos se é o chip. Antigamente, há muitos anos, falava que era o código de barra, caiu por terra, né? Que, na verdade, não é o código de barra. E há muitas especulações, mas não se sabe o que é a marca da besta e quando será implantada. Ainda não se sabe. Amém. Bom, enfim, pastor Mauro, o senhor quer falar mais alguma coisa aí que o senhor acha que ficou para trás? O senhor quer fazer os seus adendos finais aí, para a gente ir partindo para o fim? Não, só quero agradecer, pastor Júlio, e dizer que o que nós estamos falando aqui hoje é muito sério. A vinda de Jesus Verdade. não é uma história de Chapeuzinho Vermelho e não é uma fábula. Jesus vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Toda a geopolítica no mundo, todos os blocos de nações, a atual conjuntura social, colapso social, convulsões sociais no mundo, né? Problema nas classes trabalhistas, que é revelado no capítulo 5 de Tiago, todos os sinais apontam para a iminente volta de Jesus. Então, que nós possamos estar atentos, perceptíveis, vigilantes e aguardando o momento da vinda de Jesus. E quando a igreja tiver a oportunidade de voltar a se reunir, não fique sem se reunir. Vá para a igreja, tome os devidos cuidados, coloque máscara, obedeça às autoridades, os protocolos da vigilância sanitária, mas vá para a igreja adorar o Senhor, porque a igreja precisa estar congregada. Eu vou ficando por aqui, agradeço, Deus abençoe, e muito obrigado, pastor Júlio. Logo eu vou te convidar aqui numa live minha para você participar também, trazer uma palavra, e que Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Amém. Pastor Mauro, eu que agradeço também, tá? Ó, pastor, não é aqui não é porque o senhor está aqui não. Mas assim, das últimas lives que eu vi, das últimas, não estou falando daqueles pampeiros que a gente vê por aí, não. Sabe aqueles, Deus vai fazer, Deus entrega, pega a sua chave. Não estou falando dessa, não. Estou falando de Bíblia. Amém. Eu acho que é uma das melhores aí, pastor, que a gente viu, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a igreja que passou dos seus cuidados pastorais. Eu, pastor, estou devendo uma janta para o senhor, tá? Assim que acabar essa pandemia, tá bom? Maravilha. Mas vamos fazer assim que acabar essa pandemia, a nossa Santa Ceia aqui, o senhor vai vir pregar aqui para nós. Maravilha. Depois nós vamos jantar. Nós vamos jantar junto, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Nós vamos ver se a gente consegue fazer, pastor. O que o senhor acha? A gente fazer mais algumas lives, a gente traçar alguns pontos, algumas questões, e aí a gente poder estabelecer aí algumas questões para a gente conversando. O que o senhor acha? Eu concordo em gênero, número e grau. E se você me permite, né, como eu tinha dito, esse vídeo vai subir lá para o meu canal, no YouTube. Eu quero pedir para os irmãos, por gentileza, se for possível, se inscrever lá no meu canal, Assembleia de Deus Ministério Apologético. É só dar um clique lá e se inscrever, por gentileza. E aí, pastor, manda para mim o link também, que eu vou mandar para os irmãos, para todo mundo se inscrevendo lá no canal do senhor, tá bom? Maravilha, fica combinado. A gente manda um link aí. A hora que você quiser fazer as lives aí com os assuntos que você achar pertinente, só me falar. Tá bom, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma por semana. Eu vi que a popularidade foi boa aqui. Maravilha. Quero mandar um beijo aí pro Marquinhos. Lá da Bahia, pastor. Os irmãos lá da Bahia tá com a gente aqui. Abraço a todos. todos. Eu vi o pastor Wilson dos Estados Unidos com a gente. Então, estamos ganhando aí uma popularidade aí para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Vamos ver se a gente consegue aí alguns assuntos, uma vez por semana, ou uma semana sim, uma não. Porque os irmãos, eu percebo que os irmãos têm muita dúvida, têm muitas questões, né? Tem gente que, pastor, que me fez uma pergunta ontem acerca da existência de Deus. Por que Deus está permitindo a pandemia? Então, tem bastante gente preocupada, tem bastante gente com bastante pergunta. As perguntas ficam, cadê Deus? Aonde está Deus? Então, a gente... Viu? Vamos nesse, então. Amém. Então, nós vamos nesse ponto aí. Maravilha. Semana que vem ou qualquer outro dia aí, tá bom, pastor? Com Deus.
Deus Abraço. abençoe a todos. Gente, obrigado. Fica todos com Deus aí. Deus abençoe a todos, tá? Fica com Deus em nome do Senhor Jesus. Compartilha a live. Deixa chegar para alguém aí, tá bom? Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Marquinhos, me manda um toque aí no zap que eu vou mandar para você. Do pastor. E a gente vai se inscrever. Vamos dar uma força pro pastor. Oi, Adriana. Pai do Senhor Jesus, minha querida. Seja muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe. Gente, vamos ficando por aqui, tá? Irmã Andresa, eu vou te mandar. Andréia, perdão. Vou te mandar o link também, tá? O pastor Mauro, um excelente ensinador, um excelente pregador da palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não assistiu, você que vai ver, compartilhe, tá bom? E a gente vai vendo as lives aí. A Adriana pôs aqui, manda um cheiro para nós da Bahia, minha família, né, de boa parte aqui assistindo. Deus abençoe todo mundo aí de Feira da Mata. Um grande beijo para vocês. Saudade de pregar aí. Igreja maravilhosa, povo maravilhoso, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite.